Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Henrique, sou professor de Mariologia. Começamos o nosso vídeo, então, uma série de vídeos sobre Maria na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, temos algumas passagens relativas a Maria. Alguns mariólogos, eles são de opinião que existe 3 tipos de texto do Antigo Testamento que pode se referir a Maria. Primeiro, são os chamados textos duvidosos, os que não têm certamente relação a Maria. Outros, eles chamam textos como acomodados, são textos isolados que são tirados para poder fundamentar alguma doutrina de Maria. E tem os certamente mariológicos. Esses são 3 que são os certamente mariológicos, que são Gênesis 3,15, Isaías 7,14 e Miqueias 5, de 1 a 4. Bom, a maneira como a Igreja Católica interpreta a Sagrada Escritura é muito importante para nós. Podemos fazer uma boa leitura do texto bíblico, uma boa leitura mariológica desses textos. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 117, diz que tem os sentidos da Bíblia, que são 3. O sentido literal, o sentido espiritual e o sentido pleno. É dessa maneira que a Igreja, então, interpreta esses textos do Antigo Testamento relativos a Maria, não só a Maria, mas como outros textos também relativos à doutrina também católica. Bom, falando em Gênesis 3, capítulo 15, é uma polêmica hoje que diz que não é Maria que esmagou a cabeça da serpente. Exegeticamente falando, o texto hebraico realmente diz que ele, e não ela, é que esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, o descendente futuro esmagará a cabeça da serpente, e não ela, a mulher. Mas a Igreja Católica, no decorrer dos séculos, entendeu de maneira espiritual que Maria também é aquela que esmaga a cabeça da serpente. Levando em consideração que o texto de Gênesis 3,15 é uma profecia, e toda profecia ela se dá a conclusão no futuro. De uma maneira literal, no sentido literal, nós podemos dizer que essa mulher, no Gênesis 3,15, ela é Eva. Pois ali Deus está falando com Eva, Deus está dialogando com Eva, então no sentido literal é Eva. Mas no sentido espiritual também é Maria, pois uma mulher no futuro, e o descendente dessa mulher no futuro é que esmagaria a cabeça da serpente. Bom, alguns autores dizem que o imaginário católico viu essa mulher que esmaga a cabeça da serpente em Maria. Bom, não é o imaginário católico. É a maneira como a Igreja Católica entende esse texto, compreende esse texto. Tanto que Justino, como Irineu, eles começam a desenvolver o paralelismo entre Eva e Maria. A morte entrou por Eva, mas a vida entrou por Maria. O nó que foi gerado pela desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Então, aquilo que Eva trouxe pela sua desobediência, que é a morte, Maria, pelo seu sim, pela sua obediência, trouxe a vida. E essa vida é Jesus. Bom, como nós podemos entender que Maria esmagou a cabeça da serpente? A partir de que momento? A partir da sua concepção. Por isso, a Igreja entendeu que Maria é a Imaculada Conceição. Nasceu sem pecado original. Na concepção de Maria no seio de sua mãe Ana, o Espírito Santo plasma de uma maneira, envolve-a de uma maneira que os espinhos, no linguajar de São Iá de Melo, dos pecados original, não afeta a carne de Maria, preservando Maria então de todo o pecado, tanto o original como o pecado depois pessoal, ou o pecado atual. Quando Deus prepara Maria
quando Deus ali a protege para que ela não tenha nenhum contato com o pecado original, ele estabelece ali o ódio que ele falou que iria colocar entre a mulher e a serpente. É impossível que essa inimizade se daria entre Eva, porque Eva acaba de pecar e Eva então acaba como que tendo uma amizade com a serpente, e a serpente simboliza o diabo. Para que essa profecia se cumpra, que esse ódio entre a mulher e a serpente, essa mulher no futuro não pode ter nenhum contato, nenhuma amizade que se quer com essa serpente. Por isso que ela foi protegida por Deus, não por mérito próprio, mas em benefício do mérito de Jesus. E aqui entendemos então a sua redenção preservativa, ou seja, Deus a redimiu, preservando-a de pecar. Hoje nós temos a redenção salvífica, porque Jesus morreu na cruz e nós somos salvos. Pelo batismo, nós somos libertos do pecado original. Mas Maria não. Maria ela foi preservada no seio de Ana, em benefício de Cristo, do Messias que viria, como missão de mãe de Deus. Ela foi preservada então do pecado original. Como diz o livro de Jó, pode o puro sair do impuro? Então, em sentido literal, a mulher ali é Eva. Em sentido espiritual, é Maria. Em sentido pleno, é Maria. Pois Maria, ela tendo esse ódio com o inimigo, ela sendo essa mulher que esmaga a cabeça do demônio, ela pode gerar aquele que será o vencedor, o vitorioso, que derrotará definitivamente o poder da morte da serpente. Quando Jesus vem, quando Jesus nasce, quando Jesus ele morre na cruz, ele esmaga definitivamente a cabeça de Satanás. Aí se conclui a profecia, se cumpre a profecia. Quando Cristo nasce, temos uma outra maneira de enxergar o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento aponta para Jesus. Mas quando Jesus nasce, Jesus ele como que a vida, a morte, a paixão, a ressurreição de Cristo, a Páscoa de Cristo, é como que ilumina o Antigo Testamento para podermos compreender qual é a missão de Jesus no Novo Testamento. E Maria faz parte dessa missão. Como mãe do Salvador, como mãe do Redentor. Quando ela disse o seu sim, ela então desfaz a maldição que Eva trouxe para a humanidade. Quando Santo Irineu e São Justino, eles lêem que Paulo fala que por causa de um homem, Adão, entrou a morte, por causa de um outro homem, entrará a salvação, eles fazem uma leitura inclusiva. Ou seja, quando eles veem Adão, eles também colocam Eva junto. Quando eles veem Jesus, o novo Adão, eles colocam Maria também como uma nova Eva. Porque a humanidade, então, aconteceu o pecado original, não só Adão, mas também Eva. Então está ali o homem e a mulher, que por eles entrou a morte no mundo. Então por um homem e uma mulher também entrará a salvação no mundo. E nesse sentido que a igreja entende, que a tradição entende que Maria esmaga a cabeça da serpente. Um dado interessante no hebraico é que a palavra esmagar e ferir, ele é do mesmo verbo shuf. Hoje, os especialistas no hebraico, na língua hebraica, eles têm uma conotação diferente, dizendo que o verbo suf, tanto no esmagar como ferir, ele tem uma particularidade única. Que quando fala que a descendência da mulher, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, é uma ferida mortal. Enquanto que fala que a serpente poderia ferirá o calcanhar, seria uma ferida não mortal, não grave. Bom, quando você esmaga a cabeça de uma serpente, você pode perceber que a serpente não tem como se defender. Então seria uma defesa inútil. Não tem como a serpente tentar picar, ferir o descendente, porque aquele que esmagou a cabeça da serpente, a serpente já está derrotada. O máximo que ela pode tentar fazer é uma defesa inútil. Alguns
Irmãos evangélicos, para poder dizer que Maria não tem nada de Maria, que Maria não esmagou a cabeça da serpente, que essa mulher não é Maria que esmaga a cabeça da serpente, diz que quando Cristo foi crucificado, e ali então houve os pregos então, nas mãos, houve também no calcanhar. De maneira que eles entendem então ali que a profecia se cumpriu plenamente. Porque Jesus esmaga a cabeça da serpente. E essa ferirá o calcanhar. Então esses pregos na cruz no calcanhar de Jesus seriam essa confirmação dessa profecia. Bom, a Igreja Católica não vê isso. A Igreja Católica, partindo desses estudos modernos, chega a dizer, né, hoje podemos dizer que é até impossível, quando você esmaga a cabeça de uma serpente, a serpente tentar picar você. Porque você esmagou, está esmagado, ali já foi a derrota ali. Então Maria, ela está presente ali. A Lumen Gentium, no número 55 do Concílio Vaticano II, diz que Maria está profeticamente esboçada, prefigurada nesse Gênesis capítulo 3, versículo 15. Na sua Imaculada Conceição, então dá-se ali o momento vitorioso da mulher. Lá no pecado original, lá na tentação, na queda, o inimigo derruba a mulher por terra. Mas na concepção virginal de Maria Santíssima, Deus levanta novamente a mulher. E através dessa mulher, através do sim dessa mulher, é que vem o nosso Salvador. É isso que a igreja entende. No capítulo do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, prefigurando Maria, aquela que esboça. Lógico que vão dizer hoje que São Jerônimo, quando traduziu para o latim, ele, em vez de dizer ele usou ipsa, que quer dizer ela. Tudo bem. Mas hoje a igreja entende dessa maneira. Maria foi profeticamente esboçada. E na sua Imaculada Conceição dá-se o início da vitória sobre a serpente. Porque essa profecia é futura. Essa inimizade que começou em Eva foi sendo passado, através de mulheres e outras mulheres, até chegar na mulher perfeita, a nova Eva, aquela que ali foi preparada, ali foi colocada realmente esse ódio que Deus colocou e estabeleceu. Porque quando Deus fala assim, estabeleço, porém o ódio entre ti e a mulher, é como se ele estivesse falando que a partir de agora, esse ódio começa entre você e a mulher. E em Maria é que se dá definitivamente esse ódio. Porque então a serpente não tem mais controle em outra mulher. Então Maria e serpente é separada. É um ódio mortal. É um ódio mortal. A palavra ebar, no hebraico, que é traduzido como ódio, inimizade, dá-nos a ideia realmente de ser um ódio mortal. Um ódio que se dá entre pessoas racionais. Em pessoas racionais e não irracionais. Ou seja, tanto Maria, Eva, ela é uma pessoa, como a serpente também. Ela é uma pessoa, não um animal, mas uma pessoa que personifica o mal, o diabo. Bom, outro capítulo interessante é Isaías capítulo 7, versículo 14. Lá nos diz assim que Deus realmente ele dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Mais uma vez, esse sentido literal, esse sentido pleno, esse sentido espiritual vem nos ajudar aqui. Bom, em sentido literal, hoje não se sabe com certeza que se essa mulher seria a esposa ali do rei, ou do rei Acás, ou se seria, uma outra tradução seria, a mulher seria a esposa do profeta Isaías. Bom, em sentido literal, está se apontando para o Emanuel, o Messias. Também não se sabe se seria o rei Ezequiel, que seria um grande homem temente a Deus, um grande rei temente a Deus, ou se seria algum filho do profeta Isaías. Bom, até hoje ainda não se sabe certamente
a quem se refere essa mulher, a quem se refere esse homem, esse Emanuel no sentido literal. Mas, no sentido espiritual, nos ajuda a entender São Mateus no capítulo 1, no versículo 23, que ele usa essa passagem como um fundamento bíblico, escriturístico, profético, de que aquele que Isaías profetizou cumpriu-se naquele momento. Então, quando ele fala que cumpriu-se as profecias dizendo que eis o sinal que o Senhor Deus me dá, que uma virgem conceberá, está falando ali então de Maria. Então Maria no sentido espiritual é essa virgem que concebe o Messias. E Jesus, ele é o Deus conosco, Emanuel. Jesus, ele é o Deus encarnado, feito homem. Ele é o Deus que está conosco, como diz no próprio João. Ele armou as suas tendas, ele morou entre nós. Então o próprio Evangelho de Mateus dá-nos esse sentido espiritual. Quem é essa virgem? É Maria. Quem é então esse Emanuel? É Jesus, o filho dessa virgem. Mas o interessante é que Mateus ele fala isso para poder provar que Cristo, ele é homem e Deus. Fala então que Maria é mãe, porque a mãe aqui está protegendo a humanidade de Jesus. E quando ele fala que virgem, a virgem aqui está protegendo a divindade de Jesus. Ou seja, a união hipostática de Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, se dá nessa concepção de Maria, mãe e virgem. É que eu falo sempre. A mariologia está a serviço da cristologia. Então Mateus ele interpreta então nesse sentido. Sentido literal, pode ser que essa mulher seja tanto a esposa de Acaz, uma das esposas de Acaz, ou a própria esposa do profeta Isaías. No sentido espiritual, essa esposa, essa virgem é Maria Santíssima, a mãe de Jesus. No sentido espiritual, esse Emanuel, esse Deus conosco, é Jesus. Que de fato, o sentido pleno se dá quando Jesus é Deus, se encarna como homem, ele vem morar em nós. Aí então, cumpre-se realmente essa profecia que fala que o Emanuel será chamado o Deus conosco. E quando ele fala que Deus está conosco, ele está dizendo que Deus mora conosco. Então Maria também está esboçada aqui em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Então veja que Maria também ela é profeticamente anunciada, ela é como que fosse esboçada em algumas passagens do Antigo Testamento, dizendo qual seria a função de Maria. Qual é a função de Maria? Ser a mãe do Salvador, ser a mãe de Deus. Por isso que nós vemos a maternidade divina de Maria, porque Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E veja, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Sinal é algo que nos remete a algo maior ainda, nos lança, nos remete a algo por trás desse sinal. E quando fala que Maria é virgem, está nos dando o quê? O sinal de que Maria, ela gera por obra de Deus, o Deus Espírito, quando vem sobre ela, como uma nuvem sobre ela, a plenifica ali, ela gera o Deus Filho. E esse Deus Filho, ele é homem e mora entre nós. Então Maria está esboçada no Antigo Testamento? Sim. Alguns teólogos também chegam a ver uma alegoria de algumas personagens bíblicas referente a Maria, como a Arca da Aliança, enfim, várias coisas interessantes. A Arca da Aliança até é interessante porque Maria é como se fosse a nova arca. Lucas, quando fala que Maria foi visitar Isabel, você pode fazer um paralelo com o livro de Reis, quando a arca vem para a casa de Obed. Você vê que o Davi dança, o João Batista dança no seio de Isabel, né? O rei Davi ele fica cheio do Espírito Santo, Isabel também fica cheia do Espírito Santo. A arca fica 3 meses na casa de Obed e Maria fica 3 meses na casa de Isabel. Então é um paralelismo que Lucas parece que faz, dizendo que Maria é a nova arca. E o que tinha na arca do Antigo Testamento? Tinha a tábua de Moisés, os 10 mandamentos, tinha o maná e tinha a vara de Arão, simbolizando o sacerdócio. Quando vemos Maria,
como nova arca da aliança, o que nós podemos ver? Maria carrega quem? Não mais a lei, não mais os 10 mandamentos, mas a própria lei, que é Jesus. No Antigo Testamento tem o maná. Maria carrega quem? O pão verdadeiro, o pão autêntico que desceu do céu. No Antigo Testamento a arca tem o cajado, a vara de Arão, que simboliza o sacerdócio. E Maria tem quem? Jesus, que é o sumo sacerdote de todos os sacerdotes. Então nós podemos dizer sim, que a arca da aliança do Antigo Testamento é planificada em Maria, e Maria é a nova arca da aliança, a aliança definitiva.